paz do Senhor Jesus, boa tarde, uma tarde de domingo abençoada para todos aqueles que vão estar entrando aqui comigo. Nessa tarde de domingo eu quero estar, deixando uma palavra, uma meditação dos irmãos, de todo aquele que vai estar entrando nessa live para assistir. Uma palavra ao qual o Senhor, tem falado no meu coração. Uma palavra forte, que vai falar sobre a parábola do joio e do trigo, que é o que nós temos visto, muito hoje no nosso meio cristão, infelizmente. Muito joio, no meio do trigo, mas aqui a palavra do Senhor, ela vai estar falando para nós. Qual é a necessidade, de estar tendo o joio no meio do trigo, O joio está no meio do trigo. A palavra está em Mateus 13, a parábola do trigo e do joio, Sabemos que o Senhor Jesus, ele falava sempre por parábolas, quando ele estava aqui na terra pregando o evangelho. E a parábola era o modo mais fácil dele explicar a palavra do Senhor, dele explicar aquilo que ele estava querendo passar para os discípulos ou para as pessoas que estavam ali do lado dele ouvindo a pregação, E Jesus, ele vem falando em Mateus 13, a partir do 34, vai falar: propôs-lhes uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aqui, irmãos, essa palavra, ela é forte, Ela vai retratar exatamente o que acontece na nossa vida hoje dentro das igrejas, Porque aqui, quando o Senhor Jesus, ele conta essa parábola dizendo que um certo homem, um homem semeia boa semente no campo, esse homem, ele estava falando dele mesmo. Ele estava falando do Filho do Homem, porque mais na frente, aqui em Mateus 13, 36, vai ter a explicação da parábola do joio. E aqui vai explicar exatamente cada um desses versículos aqui. O que o Senhor está querendo dizer? Esse Filho do Homem, esse homem que semeia boa semente, nada mais era que o próprio Jesus, semeando a boa semente. Porque Jesus, quando ele veio na terra, ele veio pregar a palavra, veio nos ensinar, a palavra do Senhor. A semente é a palavra de Deus. Amém, amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A parábola do joio do trigo está falando sobre isso. O semeador, o homem que semeava boa semente, era o próprio Jesus. Ele estava falando dele mesmo, que ele semeou a boa semente. Quando ele veio na terra
para pregar o evangelho era semente. A palavra é a semente que ele jogou na terra, no campo. Quem era esse campo? Esse campo era nós, era o mundo, eram as pessoas que estavam na terra. E ele semeou a boa semente, porque tudo que Deus, que Jesus semeava, Jesus é Deus, e que semeia até hoje, o Senhor semeia, a palavra dele semeia no nosso coração, é bom. Nós é que muitas das vezes não damos importância na palavra do Senhor. Porque tudo que Deus ele semeia é bom. Tudo que vem de Deus é perfeito. Nós é que estragamos tudo, né? Porque aqui vai dizer, olha só. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Ou seja, Jesus estava pregando a palavra, ele estava semeando no coração daquelas pessoas a boa semente, a palavra, para que viesse frutificar. Quando o campo é bom, ele vai frutificar. Mas aqui nós vamos ver que nem sempre a semente é boa. Quando é do Senhor é boa. Aí vai dizer aqui, ó. Veio o inimigo, mas dormindo os homens. Olha bem isso. Os homens dormiram. Ou seja, quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor vem e implanta a boa semente no nosso coração. Mas o que nós devemos fazer para que o inimigo não venha e semeie a semente mal no nosso coração? Dentro da igreja. A igreja somos nós, é o templo também. Tanto é semeado essa semente do joio, tanto dentro da igreja quanto nos nossos corações, na nossa vida. A mal semente, ela é semeada quando nós dormimos. Ou seja, se dormir aqui não é fechar os olhos e dormir, mas sim dormir espiritualmente. Quando nós começamos a dar ênfase para coisas que nos afastam de Deus. Quando nós facilitamos na fé, quando nós facilitamos na oração, quando nós facilitamos no jejum, quando nós facilitamos na leitura da palavra, quando nós facilitamos na oração, paramos de orar, não vigiamos, aí o inimigo vem e semeia a mal semente. Mas o Senhor semeou a boa semente, a palavra no nosso coração. Mas nós devemos cuidar dessa semeadura, dessa semente que o Senhor plantou dentro de nós, para que o inimigo não tome a nossa boa semente e implante a mal semente dentro de nós, dentro da igreja. Mas é necessário que isso aconteça, né? Nós vamos ver aqui. Mas dormindo os homens veio o seu inimigo, ou o seu inimigo. Os homens são quem? Somos nós hoje. O Senhor implanta a palavra dele no nosso coração, nós aceitamos a Jesus, seguimos a Deus, mas se nós não vigiarmos, o inimigo implanta a mal semente. Coloca o joio lá dentro da igreja. E muitas das vezes, se nós não tivermos vigilante, nós não vamos conseguir decifrar quem é o joio e quem é o trigo. Porque só quem sabe verdadeiramente é o Senhor. No grande dia que ele for colher e fazer a grande colheita, né? Nós vamos ver aqui. E veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Ou seja, no meio dos servos de Deus. O inimigo entrou e semeou a mal semente. A semente mal. E ali vai dizendo, continua dizendo, e quando a erva cresceu e frutificou, cresceu também o joio. Ou seja, agora vamos para dentro da casa de Deus. Nós estamos lá, estamos crescendo, frutificando na presença de Deus, dando frutos do Espírito, que é mansidão, sabedoria, dons. Mas junto com esse povo de Deus, junto com esse povo escolhido, junto com esse trigo, também está crescendo o joio. A semente mal. Porque aqui vai dizer que a semente mal foi o próprio inimigo que implantou.
Não foi Deus que plantou a semente mal. Deus plantou a semente boa. A ruim foi o próprio maligno. Porque lá na explicação da parábola vai dizer que o joio foi o próprio inimigo que plantou. Cabe a nós ficarmos vigilantes, orando ao Senhor, termos vigilância para podermos decifrar quem é joio, quem é trigo, se nós também estamos sendo trigo ou joio. Porque às vezes nós pensamos que somos trigo e estamos sendo joio também. A partir do momento que nós damos, legalidade para o inimigo entrar, ele vai implantar semente maligna, o joio dentro de nós. E se nós não vigiarmos, nós também vamos ser joio. Para continuar sendo trigo, temos que ficar firmes, vigilantes na presença do Senhor, obedecer a Deus, renunciar àquilo que não presta, aquilo que não vem do Senhor, estarmos em comunhão firme com o Senhor, dentro da casa de Deus, porque o lugar de crente é buscando, o lugar de crente é na casa do Senhor, com comunhão com seus irmãos, tomando a Santa Ceia, participando dos estudos, se alimentando, porque dentro de casa, muitas das vezes, tem pessoas que se contentam em se alimentar de vídeos. A gente pode ver vídeo, como nós estamos vendo aqui, eu estou falando a palavra do Senhor, vocês estão aí assistindo, e muitas outras pessoas. O que mais tem são pregações na internet, mas nós temos que ter comunhão com a igreja também. É claro, é maravilhoso ouvir estudos, ouvir pregações, mas o templo do Senhor é o lugar onde o cristão deve estar em comunhão com Deus, para que o inimigo, a gente não durma e o inimigo venha implantar mal semente no nosso coração. E a Bíblia vai dizendo: e quando a erva cresceu, também cresceu o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que então joio? Os servos perguntaram para o Senhor: se o Senhor plantou boa semente, por que tem um joio no meio do trigo? E Deus, Jesus, ele responde, e ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. Ou seja, ele deixou claro que não foi ele que plantou aquela semente, mas sim foi o inimigo. O inimigo quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Por que Jesus falou isso? Porque o joio, ele tem raiz também. Só que a raiz do joio, ela se entrelaça na raiz do trigo. Ou seja, a raiz dele depende das raízes alheias. Ou seja, aquele que está superficial, ele quer se agarrar em alguém, entendeu? Ele fica de pé, mas apoiado em alguém. Ou seja, o joio, ele permanece porque ele está se assegurando no trigo. A raiz dele entrelaça nas outras plantações que estão do lado, no caso o trigo. Ele agarra com todas as forças e prende o trigo ali por baixo na raiz, de tal forma que se for arrancar o joio, o trigo vai vir junto e vai machucar a raiz do trigo e pode prejudicar ele. Ou seja, o que o Senhor está falando nesta tarde para nós, no lado espiritual, trazendo para a nossa vida de hoje? Que quando nós estamos dentro da casa do Senhor, se nós somos joio, nós somos trigo, só quem está vendo é o Senhor, porque joio também prega, joio também fala em línguas, joio também canta, pula dentro da igreja, roda, louva, faz tudo igualzinho ao trigo, de tal forma que nós não conseguimos decifrar quem é joio e quem é trigo. Mas o nosso Pai sabe. O dono do campo que plantou a boa semente, ele sabe qual é a semente do trigo e qual é a semente do joio. Porque foi ele que plantou o trigo, mas o joio não foi ele, foi o inimigo. E isso aconteceu porque os homens dormiram.
trazendo para hoje, para o espiritual, quando a liderança da igreja ela está dormindo, quando os obreiros da igreja estão dormindo espiritualmente, está sem visão espiritual, o que acontece? O joio entra e fica ali no meio do trigo e acaba enraizando. E se o trigo não estiver forte, com estrutura, se for arrancar o joio, o trigo vai junto. E ele acaba se machucando. O trigo acaba se ferindo. Porque o joio é igualzinho ao trigo. É muito difícil você saber a diferença dele. Você só vai ver a diferença dele quando ele for colhido. Quando chegar no tempo da colheita. E qual é o dia da colheita? Vai ser o dia que o Senhor buscar a sua igreja. Por isso que a Bíblia diz que naquele dia nós teremos muitas surpresas. Que muitos vão dizer, mas eu expulsei demônios, mas eu curei, mas eu profetizei, mas eu fui batizado com o Espírito Santo. E Deus vai falar, apartai de mim que eu não te conheço, maldito. Porque nós não podemos ver isso, irmãos. É muito difícil nós conseguirmos enxergar, saber a diferença. Somente um agricultor que planta o trigo, somente um homem que é aquele que é especialista em plantação, para poder, quando ele colhe o trigo, ele vai saber o que é o joio, o que é o trigo. Porque segundo, o que nós sabemos, o trigo, ele produz 100%. Quando você coloca ele na mão, que ele já está maduro, você esfrega ele assim, a palha vai sair, mas você vai ficar com a mão cheia de grão de trigo. E nós sabemos que o trigo é rico. Tudo depende de trigo para fazer farinha de trigo. E o joio? O joio, quando pega, ele é igualzinho ao trigo, mas ele também, porém, ele tem uma diferença. Ele não fica com a mesma coloração que o trigo. O trigo fica amarelinho, ele amadurece. E o joio não. O joio fica com a cor diferente da do trigo. Ele fica meio esverdeado, meio cinzentado. Ele não fica amarelinho igual o trigo. E quando você coloca ele na mão e esfrega ele não tem nada dentro. Ou seja, o joio, ele só tem casca. Ele só tem aparência. Ele parece exatamente igual ao trigo, porém ele não é trigo. Mas só quem sabe é o agricultor, é o dono do campo, é o semeador, é o filho do homem que semeou a boa semente. Só ele conhece. Não é fácil nós decifrarmos o joio e o trigo, por mais que nós estamos na casa do Senhor. E outra, irmãos, nós não temos poder de arrancar ele e jogar ele fora. Porque aqui está dizendo que só quem vai fazer isso é o ceifeiro, que vai mandar os ceifeiros fazer a grande colheita naquele grande dia. E os ceifeiros lá na frente vai dizer que são os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor que vão colher. E aqui está dizendo, e vai falando. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio, como eu já acabei de dizer. E os servos do pai perguntaram se podiam arrancar. Mas ele disse, foi o inimigo que fez isso. E os servos disseram, podemos arrancá-lo, mas Jesus falou, não arranqueis. Porque também pode tirar o trigo com ele, como eu acabei de dizer, pode ferir o trigo. Acabar com a plantação de trigo. O joio não tem nada para oferecer, ele não tem amadurecimento, ele não tem frutos, ele é superficial. Por fora ele aparece, mas ele não é. Cuidado, irmãos. A palavra que Deus fala para mim e para a tua vida nesta tarde. Nós temos que ter cuidado. Quando nós vamos ver alguém pregar, quando nós vamos ver alguém louvar, nós temos que orar ao Senhor para que Deus nos dê discernimento, sabedoria, nos dê visão, para que nós podemos decifrar quem é e quem não é. Porque não é fácil ver, não é fácil a gente entender.
Os pastores de igreja têm que vigiar muito, orar muito para chamar um pregador para subir em cima do púlpito para pregar. Porque muitas das vezes o joio está pregando para o trigo, enquanto o trigo está lá ouvindo. Tem que prestar muita atenção nisso, irmãos. Nós cristãos temos que orar muito, pedir muito discernimento, ler muito palavra para nós entender. Porque o joio muitas das vezes não é visto. Nós não conseguimos ver a diferença. Mas se começarmos a orar, se aprofundar no entendimento de Deus, a gente consegue decifrar algumas coisas. Conseguimos ver os sinais do joio, o emocionalismo, as raízes que não têm, pessoas que pregam, mas não têm raiz nenhuma com Deus, não têm conhecimento nenhum da palavra. Muitas das vezes pegam esboços isolados e prega, porque hoje isso é a coisa mais fácil que tem. Você ir lá no Google, tirar um esboço de uma palavra, copiar ela e chegar lá a falar. Você vai falar perfeitamente, vai ficar muito bem explicado. Mas e a sua vida com Deus? E a nossa vida com Deus, como que está? E a vida desse pregador, dessa pregadora, desse levita, desse homem que ora, desta mulher que ora, essa pessoa que tem uma oratória bonita? Qual tem sido a conduta dessas pessoas? Como elas têm vivido? Qual tem sido o testemunho de vida dessas pessoas que sobem no púlpito da tua igreja, que rodam dentro da tua igreja, que louvam, que entregam revelações? Porque naquele grande dia, o Senhor vai dizer: deixai crescer ambos juntos, até que a ceifa, o que é a ceifa? Vai ser aquele grande dia que o Senhor vai colher os escolhidos e vai separar os escolhidos dos que não são escolhidos. O Senhor, Ele vai separar, fazer a separação. Enquanto isso, nós temos que fazer o quê? Nós temos que buscar em Deus sabedoria da palavra de Deus. Nós estamos agora estudando na revista da Escola Bíblica, hoje é o último domingo das heresias. Está falando sobre quanta heresia está dentro da casa de Deus. Quantas pessoas estão pregando o evangelho de qualquer maneira. Quantas pessoas estão pregando coisas que distorcendo a Bíblia. O que nós temos que fazer, irmãos? Temos que ler a palavra do Senhor, orar, pedir discernimentos ao Senhor, para que Deus, Ele venha nos dar sabedoria para nós não sermos enganados nem levados por falsas doutrinas. Refutar tudo aquilo que não vem do Senhor. E como que a gente consegue fazer isso? Somente lendo a palavra de Deus, estudando, se aprofundando no ensino da palavra, para que nós venhamos sair fora das heresias, não acreditar, não aceitar, não deixar que nada venha distorcer aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. E nós só conseguimos fazer isso se a gente estudar a palavra, porque não tem como, não tem outra forma, não tem outra maneira de nós conseguir, né, falar a palavra de Deus verdadeira se a gente não tiver estudo da palavra. Temos que estudar a palavra. Eu, pela misericórdia de Deus, estou aprendendo. Tem muito pouco tempo que eu estou trazendo a palavra de Deus, mas eu tenho tentado, irmãos. Tenho orado ao Senhor, pedido sabedoria. Tenho jejuado pela misericórdia do Senhor para pedir sabedoria na palavra. Muitas coisas aqui eu não entendo ainda. Eu tenho que me aprofundar no estudo. Eu tenho que ir para a internet, porque graças a Deus a internet nos ajuda muito. Procurar saber o que está querendo dizer aquela palavra. O que para Deus, Jesus estava falando para quem naquele momento. E hoje o que Ele está querendo dizer para mim, para a tua vida. Nós precisamos tirar tempo para estudar a palavra do Senhor, para que a gente não venha ser esse joio, porque se nós não vigiarmos, nós somos o joio também. Uma pessoa que prega a palavra, uma pessoa que ora, que tem uma oratória bonita, que tem dons, mas que está superficial, que está com aparência, mas não tem nada dentro, está oco por dentro.
Porque o joio, ele é seco por dentro, ele não tem nada. E quando ele vai e coloca ele na palma da mão, o vento leva ele com muita facilidade, porque ele não tem fruto. Os frutos que o Senhor Jesus, ele fala para que nós venhamos ter, que todo cristão tem que ter, ele não tem. Ele não tem fruto, ele só tem aparência. Como aquela figueira que estava plantada naquele lugar, onde Jesus foi lá procurar fruto e não encontrou fruto nela. Ela estava bonita, frondosa, cheia de folhas, mas não tinha frutos. E isso fez com que Jesus se aborrecesse com ela, lhe mandasse cortar. Mas o vinhateiro fala com Jesus: não, deixa ela mais um pouco, eu vou estercar, vou escavar, vou adubar ela. Espera mais, dá mais um tempo para ver se ela vai frutificar. Se ela não frutificar, o Senhor corta. Ele interviu pelaquela figueira. Mas Deus, todos os dias, Ele olha para nós para ver quais são os nossos frutos. Não adianta nós estarmos dentro da casa do Senhor, estarmos como joio, vazios por dentro, cantando, louvando, pregando, pulando dentro da igreja, glorificando, mas dentro não tem nada, está vazio, está seco. Essa palavra o Senhor está falando comigo essa semana, sobre o joio e o trigo. Mas nós temos que ter cuidado, porque também nós podemos virar joio. Às vezes nós somos trigo e viramos joio. E tem joio que vira trigo. Ele não fica sendo joio para sempre. Tem uns que vira trigo. Começa vazio, mas começa a se encher. E acaba virando o trigo, cheio de virtude, cheio de frutos, ou aleluias. Porque o trigo, ele tem muita serventia. Nós sabemos que o trigo, ele está em tudo. É como o sal, né? Não pode faltar. E nós temos que ser esse trigo, irmãos. E termos muito cuidado para não virar joio. Porque o joio não vale nada. O joio só veio como uma erva daninha, que o inimigo, aqui está falando claramente. Quem semeou o joio foi o trigo, o próprio inimigo. E vamos continuar aqui. E ele disse, o inimigo foi quem fez isso. Os servos disseram, queres que arranque? E o Senhor falou, não arranque, senão pode estragar o trigo, né? Pode machucar, pode arrancar junto. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, aqui é o Senhor dizendo aos anjos, colhei primeiro o joio. Olha só, primeiro Deus vai mandar tirar o joio, colher o joio, e atai-o em molhos, ou seja, ajunta-os para o queimar. Ou seja, olha aí, Jesus está falando aqui para os discípulos, eu vou juntar o joio, vou mandar os meus ceifeiros fazer molho dele, vou queimar, ou seja, jogar no fogo eterno. Não herdará a salvação, não verá a Deus. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Qual é o celeiro, né, irmãos? É estar lá na glória com o Senhor. Nós vamos para o celeiro com Cristo, nós vamos morar com Deus. Aquele que é trigo vai para o celeiro, ficar guardado, armazenado, protegido do vento. E aqui também, quando eu falo de vento, eu penso que o joio, ele não suporta o vento. O trigo suporta o vento, mas o joio não. Porque o trigo, quando você coloca ele na mão e faz assim, a palha vai cair. Mas a semente, ela tem estrutura, ela tem peso, ela tem, né, estrutura para suportar. O vento não consegue levar ela. Mas o joio fez assim, ele já desaparece, já acabou, não suporta vento. Aquele que é trigo, ele suporta o vento.
Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a chuva, mas ele está ali firme na rocha. Ele não vai desaparecer, ele vai dar 100 por 1. Porque o trigo, ele é rico em produzir. E o joio não, o joio não vale nada. O joio fica ali no meio do trigo, fica ali fazendo, aparecendo, mostrando uma aparência que ele não é, mostrando uma estrutura que ele não tem, mostrando que tem frutos, mas ele está vazio. E o trigo não. O trigo fica ali juntinho, mas na hora certa, na hora que os ceifeiros, que é os anjos do Senhor, vier colher, fazer a grande colheita, ele vai para o celeiro e o joio vai para o fogo eterno. E aqui embaixo, aqui mais para frente, irmãos, eu vou explicar aqui, ó, a explicação da parábola do joio. Olha só. Explicação da parábola do joio está no 36. Quem quiser, né, ver aí, para vocês verem como que Deus está explicando aqui cada palavra que ele falou aqui nessa parábola. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando ao pé dele, os discípulos dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Ou seja, quando Jesus estava falando essa parábola, não estava só os discípulos, mas tinha várias pessoas. E aí os discípulos ficaram questionando e foram perguntar para o Senhor: nos explica, Senhor, o que o Senhor quis dizer com essa parábola? E olha aqui Jesus explicando para eles. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, Jesus. O campo é o mundo, aonde Jesus veio pregar o evangelho, a semente que muitos rejeitaram e não quiseram. O mundo é o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Ou seja, Jesus semeou a semente no campo. E as boas sementes é o trigo. Somos nós que recebemos a mensagem, a palavra de Deus, e passamos ela para frente, e guardamos ela no nosso coração para que ela frutifique. O campo é o mundo e a boa semente os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. Está falando aqui, irmãos, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Que o joio são filhos do maligno. Ou seja, nós não podemos ser joio, senão nós vamos ser filhos do maligno. Nós vamos ter sido implantados pelo maligno. Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos o trigo, a boa semente que ele plantou, a terra que ele semeou, para frutificar. O inimigo que o semeou é o próprio diabo. É forte, né, irmãos? A gente saber que o joio é isso aí, é o filho do inimigo. E a ceifa é o fim do mundo. Quer dizer, o grande dia, como eu já falei aqui. A ceifa vai ser aquele grande dia que o Senhor vai nos escolher. Aí ele vai separar quem é joio e quem é trigo. Por isso, muitas das vezes, nós devemos fazer a nossa parte dentro da casa do Senhor, servir a Deus o melhor que nós podemos, procurar conhecimento para que não sejamos enganados pelas falsas doutrinas, por esses falsos pregadores, por esses falsos pastores, por esses falsos ministros que se dizem que é trigo e são joio. Os lobos, né, vestidos de ovelha, temos que ter muito cuidado. E os ceifeiros são os anjos do Senhor vai vir nos colher para levar para o Senhor. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Tá vendo, irmãos? Tá explicando claramente aqui. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Jesus vai mandar os seus anjos. E eles colherão o seu reino tudo o que causa escândalo. Eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometeram iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui está falando daquele dia, aqueles que vão ser lançados fora. O joio, né? Que vai ser lançado fora. Vai ser queimado e lançado na fornalha ardente. Os anjos vão colher e vão fazer isso.
pela ordem do nosso Deus, o Filho do Homem, que é o nosso próprio Deus. Então os justos resplandecerão como o sol. Olha que coisa linda, né, irmãos? Os justos resplandecerão. Quem são esses justos? São aqueles que perseverarem até o fim. São aqueles que não deixarem se contaminar com esse mundo. São aqueles que levarem a boa semente até o fim. Não se deixarem se tornar joio. Mesmo que conviverem no meio deles, mas não se contaminar. Não mudar a palavra do Senhor por nada e por ninguém. Guardar no seu coração a palavra do Senhor, pura e genuína, que Deus tem plantado nesse campo que sou eu e você. Resplandecerão como o sol. O brilho do sol, nós não suportamos nem olhar, né, irmãos? Ficar muito tempo olhando, porque de tanto que ele brilha, e nós resplandeceremos como ele. Aqui a Bíblia está dizendo, no reino do seu Pai, no reino de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, nós estamos aqui para resplandecer quando nós chegarmos lá no céu. Que nós venhamos ficar com essa palavra, que nós venhamos ouvir a palavra de Deus, deixar ela frutificar no nosso coração, que nós venhamos vigiar cada manhã para nós não sermos esse joio, e sim nós sermos trigo na presença do Senhor, produzirmos, darmos frutos abundantes, porque o grande ceifeiro, os ceifeiros que são os anjos do Senhor, vai descer naquele grande dia, mandado por Deus para nos colher. E nós temos que estar preparados, irmãos. Temos que estar como o trigo, maduros na fé, prontos para sermos colhidos. E quando o Senhor olhar dentro, tem frutos, muitos frutos. É isso que o Senhor espera de mim e de você nessa tarde de domingo. Fiquem com essa palavra. Eu agradeço cada irmão que esteve aqui comigo, cada um que ainda vai assistir essa palavra, porque ela fica gravada aqui. Muitas das vezes a gente está aqui pregando e muitas das vezes não tem muitas pessoas para assistir, mas depois a palavra fica gravada aqui. É só você colocar aí e voltar que você vai assistir toda a live. Eu deixo, o meu obrigado. Agradeço ao Senhor pelo privilégio de pregar a palavra de Deus, porque eu não sou ninguém, eu não sei nada, eu não tenho nada, eu não posso nada. Estou aprendendo a palavra de Deus, mas eu quero ser trigo, não quero ser joio. E que você também tenha esse desejo no coração. Seja trigo, não seja joio, porque o joio será queimado e lançado no fogo eterno, mas o joio ficará no celeiro e vai resplandecer como o sol. Sou eu e você que vamos perseverar até o fim, em nome de Jesus. Assim eu já agradeço cada um que está aí, cada um que chegou, a minha amiga Carmen Azevedo lá do Rio, a missionária abençoada, a diaconisa Carmen, Um beijo, saudades, cada um que está aí comigo, Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por estar comigo até agora, assistir a palavra do Senhor. Saiba que a palavra não é minha, mas sim a do Deus Todo-Poderoso, e o Espírito Santo que me instruiu nesta tarde para trazer essa palavra, que está a semana toda queimando no meu coração. Que nós venhamos ser trigo e não joio, que nós venhamos fazer a diferença nessa terra, para que aquele grande dia nós venhamos nos encontrar com o nosso Mestre, e Ele fala benditos, benditos, bem-vindos, no grande reino do Senhor, que nós não venhamos ser lançados para o fogo eterno, para a condenação. Eu agradeço cada um. Vou fazer uma oração para terminar essa live, porque já está muito longa. Quem quiser terminar de ouvir, quem chegou agora, quiser ouvir, é só voltar aí que ela está gravada, vai ficar aí para a meditação dos irmãos. Em breve estarei de volta para a honra e glória do Senhor Jesus, trazendo uma outra palavra. Vamos agradecer a Deus por esta palavra neste domingo. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Em nome do teu Filho amado Jesus, eu quero entrar na tua gloriosa presença mais uma vez. Já estou na tua presença. Desde que eu comecei essa live e abri a tua palavra, eu já estou na tua presença. Senhor, visita cada irmão, cada irmã que esteve nessa live, que está nessa live, que vão entrar depois. Pai, cada família aqui representada. Que o Senhor venha, Pai, trazer neste domingo alegria, paz, amor e compreensão. Que o Senhor venha colocar, Pai, uma chama ardente em cada coração para aprender cada dia mais da tua palavra. Que cada um, Pai, que ouvir essa palavra, ela venha frutificar, ela venha olhar a diferença entre o joio e o trigo, e ela venha desejar de todo o coração ser trigo na tua presença. Oh, aleluia. Senhor, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és digno de toda honra e toda glória. Que nós venhamos, Senhor, nos colocar na posição a cada manhã, porque sabemos que os dias são maus. Grande tem sido o levante do inimigo contra a tua casa, contra a tua igreja, contra os remanescentes que pregam a tua palavra. Senhor, nos ajude a permanecer até o fim, nos ajude a ser esse trigo rico em frutos, que amadurece e prevalece. Pai, nos ajude a permanecer firmes. Toma nas tuas mãos a vida de cada irmão. Abençoa cada um nesta tarde. Nos dê uma tarde de domingo abençoada, um culto logo mais cheio da tua presença. Porque a tua presença não pode faltar na nossa vida. Que nós venhamos perder tudo nesta vida, mas que nós não venhamos perder a tua presença. Porque é o mais importante que nós precisamos ter nessa vida, é a tua gloriosa presença. Muito obrigada, Senhor. Assim eu te peço, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Amém e amém.